Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Aqui quem vos fala sou eu mesmo, Dalton Ribeiro, e hoje nós vamos falar sobre ansiedade e estresse no ambiente de trabalho. Como o líder deve lidar com a saúde mental da sua equipe? Como cobrar resultados sem adoecer a sua equipe? Esse vai ser o tema de hoje. Roda a vinheta! Então vamos lá. Bom, não adianta fechar os olhos para a realidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com ansiedade. Mais de 200 milhões de pessoas sofrem de depressão. O impacto global da saúde mental na produtividade chega a US$ 1 trilhão. Essa é a estimativa de quanto é que o mundo perde em termos de produtividade em função das doenças mentais. No Brasil, as perdas de produtividade geradas pelas doenças mentais são estimadas em 350 bilhões de reais todo ano. Isso quer dizer que parte desses 350 bilhões pode estar saindo aí da sua área, dentro da sua empresa. Os problemas de saúde mental, eles já estão entre os 3 principais motivos de afastamento do trabalho aqui no Brasil. Então não adianta fechar os olhos, é uma realidade e eu e você, como líderes, temos que aprender a lidar com essa realidade. E talvez muita gente ainda não tenha entendido como problemas como ansiedade e estresse impactam o resultado da empresa, o resultado da sua área. Bom, basicamente, como eu falei anteriormente, a grande perda é a perda de produtividade. Nós vamos entender daqui a pouquinho o que acontece que gera essa perda de produtividade. Mas além da perda de produtividade, das pessoas produzirem menos quando estão trabalhando numa condição de ansiedade ou de estresse, existem também os problemas de produtividade que são afetados pelos problemas de saúde das pessoas. Ou seja, você acaba tendo menos pessoas na equipe porque você tem pessoas que faltam para tratar de problemas de saúde. Diversas doenças crônicas são consequência dos níveis de estresse constantes na nossa vida. Então, às vezes, a pessoa está saindo para cuidar do rim, está saindo para cuidar do coração, está saindo para cuidar da coluna, e você não sabe, mas a origem desse problema foi o estresse que ela vivencia todo dia. Uma outra questão que agrava essa situação é a falta de habilidade dos líderes para lidar com tudo isso. Muitas das vezes, o próprio líder é a pessoa que gera o estresse, que gera a ansiedade na equipe, causa um efeito muito negativo no ambiente, no clima da empresa, clima da área em que ele lidera, e, obviamente, você tem menor engajamento das pessoas quando elas percebem que isso está acontecendo. Se as pessoas percebem que o líder é um dos principais problemas daquela área, como é que você acha que as pessoas vão se engajar para gerar melhores resultados? Muito pelo contrário, as pessoas vão querer gerar baixo resultado para ver se a empresa se toca e troca aquele líder que está fazendo mal para a equipe. Existe ainda um agravante nisso tudo que eu estou falando aqui com você, que é a entrada dessa juventude, da geração Z, que está entrando no mercado de trabalho agora. Todas as pesquisas mostram no mundo inteiro que essa geração já chega no mercado de trabalho com sérios problemas de ansiedade. Esses problemas provavelmente foram gerados porque essas pessoas já nasceram, cresceram no mundo digital, sob influência das redes sociais, o WhatsApp e tudo mais que prejudica a comunicação e o desenvolvimento da saúde mental dessas pessoas. Então, esses jovens, a gente tem um nível recorde de jovens com ansiedade e essas pessoas estão justamente chegando no trabalho agora, como estagiários, como recém-formados. Então, as empresas que já têm um índice alto de ansiedade e estresse vão ter que lidar com essa
turma que está chegando agora com problemas já sérios de ansiedade. Muito bem, então você, como líder, vai ter que entender um pouco mais sobre isso. E é por isso que nós estamos falando aqui sobre isso hoje. E é claro que eu não vou conseguir aqui dentro desse podcast fazer uma explicação muito longa sobre emoções e sentimentos e como tudo isso funciona. Mas eu vou resumir aqui para você basicamente os pontos mais importantes. Bom, as nossas emoções, elas governam os nossos comportamentos. Isso é importante que você saiba. O nosso estado emocional define a nossa forma de se comportar, define a nossa forma de agir e, consequentemente, define os nossos resultados. Então, as emoções, elas são liberadas dentro do nosso cérebro em função do significado daquilo que estamos vivenciando ou daquilo que estamos pensando. Ou seja, criamos um significado para as coisas que estamos vivenciando e a partir desse significado, o nosso cérebro, então, libera dentro do nosso cérebro uma determinada emoção ou um conjunto de emoções. Então, situações de conflito podem desencadear a emoção da raiva, por exemplo. É um mecanismo de autodefesa. Se eu me sinto atacado, se a percepção que eu tenho que eu estou sendo atacado ou ameaçado no meu ambiente de trabalho, é natural que a emoção que seja liberada no meu cérebro seja a emoção da raiva. Emoção essa que me permite me preparar para contra-atacar. Então, a raiva gera um estado emocional de estresse. Essa pequena emoção liberada no nosso cérebro é suficiente para gerar um estado emocional de estresse. Da mesma forma, desafios ou problemas que acreditamos não sermos capazes de enfrentar ou de resolver geram a emoção do medo. E esse medo é que gera o estado emocional de ansiedade. A ansiedade, por sua vez, por si só, ela já gera um estado cumulativo de estresse, ou seja, todo mundo que está ansioso acaba ficando também estressado. Então, se você está estressado ou ansioso, você fica estressado do mesmo jeito. E a ansiedade gera esse tipo. E diversas coisas acontecem no nosso organismo quando estamos nesse estado emocional de ansiedade ou de estresse. Então, essas mudanças são provocadas porque as mesmas substâncias que são liberadas pelo nosso cérebro, que provocam esse estado emocional, elas circulam em todo o nosso organismo, carregados pela nossa corrente sanguínea. Então, na verdade, todas as células do nosso corpo estão sujeitas a sofrerem as consequências das nossas emoções, do nosso estado emocional. Então, o que o estresse e a ansiedade faz no nosso organismo? Libera uma série de neurotransmissores que provoca diversas alterações biológicas no nosso corpo. Por exemplo, o aumento da pressão arterial e do ritmo cardiorrespiratório. Então, pessoas em condições de ansiedade ou estresse têm uma pressão arterial aumentada, o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório aumentado, quando estão nesse estado. Da mesma forma, isso também provoca, a ansiedade e o estresse também provocam um aumento da concentração de açúcar no sangue, a diminuição da capacidade de análise e de raciocínio. Agora veja só, você está numa situação de estresse que você precisava exatamente resolver um problema. Você estava ansioso porque você tinha um problema grande para resolver. E aí, esse estado emocional gera em você diminuição da capacidade de análise e de raciocínio. Ao invés de conseguir encontrar as soluções, você limita a sua capacidade. Além disso, você aumenta a sua agressividade de forma natural. Está estressado, está preparado para o ataque, para se defender de algum perigo, de algum medo. Aumento da agressividade, aumento da impulsividade. Você começa a tomar decisões por impulso, sem raciocinar direito. O esgotamento físico e mental, seu corpo sofre, ele fica esgotado. Tanto a ansiedade como o estresse, eles esgotam a pessoa fisicamente. Agora você imagina a consequência disso no trabalho do dia a dia e na produtividade. Agora você está entendendo por que a produtividade diminui. A pessoa está num estado emocional que ela tem uma menor capacidade de raciocínio, menor capacidade de análise, está mais agressiva, está agindo por impulso, não está raciocinando direito, está cansada mentalmente, fisicamente.
óbvio que a produtividade vai cair. E óbvio que um estado como esse, ao longo do tempo, repetindo-se dia após dia, semana após semana, mês após mês, isso vai gerar, obviamente, uma série de problemas no seu organismo. Seja nos rins, no fígado, problemas de estômago, problemas no aparelho digestivo, muito comuns em pessoas que estão estressadas, né? A gente tem aí, por exemplo, a gastrite, né? Chamada gastrite nervosa. A gastrite nervosa nada mais é do que a gastrite que é ocasionada pelo estresse. Então, entendendo como esse mecanismo todo funciona, você consegue ver o porquê que a produtividade cai. E se a produtividade cai, se a quantidade de erros aumenta, e isso é exatamente o oposto do que você quer, o que é que você, como líder, precisa fazer? Como é que você lida com essa situação? Bom, primeiro de tudo, você tem que se autopreservar. Você tem que ter o seu cuidado pessoal. Se você estiver estressado, dificilmente você não vai estressar a sua equipe. Por quê? Porque o nosso sistema límbico ele é um sistema aberto e o líder, como uma pessoa influente, o humor do líder é contagiante. Então, aquilo que você está sentindo transparece e contagia a sua equipe. Então, é importante que o líder aprenda a lidar com as suas próprias emoções, a perceber que está no estado de ansiedade ou de estresse e a aprender como sair desse estado de falha para um estado de excelência, onde ele vai conseguir, de fato, dar resoluções, tomar decisões muito mais efetivas na resolução dos problemas. Uma outra coisa importante é que o líder atue na prevenção. Como é que ele faz isso? Bom, primeiro de tudo, primeira coisa que o líder tem que ser, aliás, vou dizer assim, a primeira coisa que o líder não pode ser. O líder não pode ser um líder babaca. Desculpa o português aqui, mas eu tenho que dizer, né, as verdades da vida. Tem muitos líderes babacas pelo mundo e eu espero que você que esteja me ouvindo não seja um desses líderes. Provavelmente não é, senão você não estaria aqui querendo se desenvolver. O que eu chamo de líder babaca? É aquele líder que não enxerga as pessoas como seres humanos. E às vezes as pessoas não se dão conta de que agem dessa maneira. Então, às vezes, o líder é um líder babaca e nem se dá conta disso. O líder que age com agressividade, que humilha as pessoas da sua própria equipe, ou que age com indiferença em relação às pessoas, é um líder babaca. Todo mundo diz, a sua equipe diz, a equipe desse líder diz, esse nosso líder é muito babaca. Então ali dentro, as pessoas falam, mas o líder às vezes não se dá conta de que é um líder babaca. Então, perceba se você pode estar sendo em alguns momentos um líder babaca. Não seja um líder babaca, porque o líder que humilha, que agride ou que age com indiferença gera um estado emocional de ansiedade, de estresse na sua equipe. Então, a primeira maneira de você prevenir que isso aconteça na sua equipe é não sendo um líder babaca. O segundo ponto importante é aumentar a segurança psicológica dentro da sua equipe. O líder pode agir para que isso aconteça. Isso significa, aumentar a segurança psicológica, de maneira bem resumida, significa fazer com que a pessoa se sinta aceita dentro da equipe. Não importa sua religião, ou suas opções sexuais, ou suas ideologias políticas, a pessoa precisa sentir que ela é aceita naquele meio. Ela não precisa ficar com medo, ou se escondendo, ou tendo que fingir uma coisa que ela não é para agradar as outras pessoas. Então, quando a gente fala de aumento de segurança psicológica, a gente precisa aceitar as pessoas. Porque se elas são bons profissionais, o resto não importa. Né? O que ela come, ou o que ela bebe, ou para onde ela vai no final de semana, isso é problema dela. O importante é que ela possa ser ela mesma. Também é muito importante que ela consiga ter atenção, receber atenção, que ela consiga se comunicar com as pessoas, que ela consiga sentir que o que ela fala, ela é ouvida no que ela fala, que ela está ali contribuindo de fato. Então, essa pessoa precisa se sentir parte da equipe. E a comunicação é um fator importantíssimo para isso. Se a pessoa fala e todo mundo despreza o que ela fala, ignora o que ela fala, como se ela não existisse, não existe segurança psicológica. A pessoa não vai se sentir parte desse time, parte dessa equipe. E o pertencimento é muito importante para a segurança psicológica. Afinal de contas, é sobre isso.
Segurança psicológica é sobre eu me sentir pertencente ao grupo, como parte integrante e ativa daquele grupo. Isso me dá segurança psicológica. A pessoa se sente protegida, e uma vez que ela se sente protegida, quando tem uma situação desafiadora, ela tem a quem recorrer. Quando tem uma situação de desafio, ela tem a quem recorrer. Se ela se sente protegida, se ela se sente parte, ela não vai se sentir atacada, então ela não vai precisar reagir com estresse. Então é muito importante para o líder promover esse ambiente de segurança psicológica dentro da sua área ou da sua empresa. Mais um ponto para ano de prevenção é capacitar a sua equipe para identificar o estado emocional e criar estratégias para mudar. Não existe mundo perfeito. É claro que o estresse vai acontecer. Só que você já entendeu que quando a pessoa entra no estado de estresse, ela fica menos produtiva. O que você faz então? Você conversa efetivamente com a sua equipe sobre estresse, sobre ansiedade. Se a empresa, muitas das empresas têm programas educativos sobre saúde mental. Então, provavelmente, se você é líder de uma grande empresa, você tem aí dentro da sua empresa programas, inclusive de apoio. Algumas delas têm atendimento psicológico. Mas talvez você que está ouvindo esse podcast não trabalha numa grande empresa, sim, ou a sua empresa não tem ainda, não teve nessa iniciativa. Então pode ser você pode capacitar, você pode se capacitar. E uma vez que o primeiro ponto era se cuidar de si mesmo, entender como tudo funciona, entender estratégias e técnicas para identificar esse estado de falha e conseguir se mudar para um estado de excelência, uma vez que você aprende, você pode compartilhar isso com o seu time. Então você pode treinar a sua equipe práticas de gestão do estado emocional. Olha como é importante você se informar, você se capacitar, porque você pode treinar o seu time. Ah, Dalton, mas eu não sou especialista nesse assunto. Eu costumo dizer assim, se você sabe mais do que uma pessoa, você pode ajudar aquela pessoa. Se você já está um passo na frente da pessoa, você pode ajudar aquela pessoa. E o seu papel como líder, o seu principal papel como líder é desenvolver a sua equipe. Então, por que não desenvolver a sua equipe a prestar atenção nas suas próprias emoções, a identificar que está no estado de ansiedade, de estresse, que eu chamo de estado de falha, e conseguir evoluir para um estado de excelência? Eu ensino isso lá no treinamento Líder no Comando. Mas você pode se capacitar de diversas outras formas para lidar bem com isso. O que a gente chama hoje de, muitas pessoas chamam de inteligência emocional. Você pode se capacitar, pode ler, pode estudar, pode fazer cursos, se aprimorar. Muito bem, então é importante que você consiga transmitir para a sua equipe também esse conhecimento. Uma outra coisa que você pode e deve fazer de maneira a prevenir, né, de forma preventiva, para não gerar ansiedade, estresse desnecessários dentro da sua própria equipe, é compartilhar metas e desafios e encorajando a equipe. E transmitir os desafios de acordo com as capacidades de cada um. Então, quando você dá um desafio para alguém, uma tarefa para alguém, é muito importante você perceber se aquela pessoa é capaz, se as capacidades daquela pessoa estão de acordo com o tamanho do desafio que você dá. Quando você dá um desafio grande, a pessoa tem uma capacidade grande, a pessoa fica empolgada com o desafio. Agora, quando você dá um desafio grande e a pessoa se percebe sem capacidade para encarar aquele desafio, só vai gerar ansiedade, porque ela vai ver um problemão e ela vai se enxergar pequenininha e ela vai ficar com medo do problema. Medo gera o quê? Ansiedade. E aí você está achando que você está incentivando a pessoa, dando um grande desafio para ela e você está botando a pessoa no estado de falha, no estado de ansiedade. E o pior é que se ela não se vê resolvendo aquele problema, muito provavelmente ela não vai conseguir e isso vai confirmar a percepção dela e ela vai passar a duvidar ainda mais dela. Você achando que está ajudando e você está derrubando a pessoa. Por isso é muito importante você dar os desafios de acordo com as capacidades da pessoa. Você estabelece as metas, explica porquê da meta, explica como a gente vai alcançar aquela meta, como a pessoa vai alcançar, orienta a pessoa, diz para a pessoa o que ela tem que fazer para alcançar aquela meta. Não é só jogar as coisas assim. Ah, não, eu peguei essa meta aqui que eu recebi e eu mandei para o fulano aqui, ele que se vire. Pode ser que ele tenha capacidade, habilidade, conhecimento para se virar e resolver e dar conta do recado, mas pode ser que não. O seu papel é se certificar disso. Você precisa saber se aquela pessoa vai dar conta, se ela é capaz de dar conta ou não daquele desafio. E aí o seu trabalho é o quê? É engajar a equipe. É encorajar a equipe.
é desenvolver a capacidade da equipe. Eu tenho uma aula que eu ensino como motivar a sua equipe. Dou diversas dicas do que você deve fazer, um passo a passo do que você faz para motivar a sua equipe utilizando acionadores mentais de engajamento. Para você assistir, basta você digitar aí no seu browser, na internet aí, o link é lidernocomando.com.br. Digita aí no seu Google Chrome ou no seu Internet Explorer. Se é que acho que nem existe mais, já mudou de nome agora. Mas digita aí lidernocomando.com.br. Acesse esse site, nessa página, é a página do Líder no Comando, tem uma aula onde eu ensino várias coisas, não é só isso, uma aula de um pouco mais de 1 hora, e uma das coisas que eu ensino é exatamente como motivar a sua equipe utilizando acionadores mentais de engajamento. Muito bem, falamos de prevenção. O segundo ponto agora, onde o líder pode atuar, é no diagnóstico. Por quê? Porque às vezes você fez tudo que você podia para prevenir, mas a ansiedade e o estresse se fizeram presentes na sua equipe. Como é que você faz esse diagnóstico? Como é que você percebe isso? Bom, você tem várias formas de perceber isso. Se a sua empresa tem a prática de fazer ali mensalmente ou bimestralmente a pesquisa Pulses, você pode pegar na Pulses isso. Dalton, não sei o que é Pulses. Pulses é uma mini pesquisa de clima para você avaliar vários aspectos em termos de clima dentro da sua área. Então, uma prática comum hoje também nas médias empresas, grandes empresas, já é há algum tempo, e nas médias empresas está sendo implementado agora. Você pode implementar também, não é muito difícil, não. Se você quiser, inclusive tem episódio aqui que eu falo mais sobre a pesquisa Pulse. Inclusive, quais perguntas que você pode colocar lá. Uma outra forma de você diagnosticar sinais de ansiedade e estresse é na sua conversa de one-on-one com as pessoas da sua equipe. Então, na reunião de one-on-one, é uma oportunidade que você tem também de, conversando com a pessoa da sua equipe, perceber o estado emocional dela. Né? Se você não consegue perceber o estado emocional da pessoa quando você está conversando com ela, provavelmente você não está prestando atenção, você não está presente nessa reunião com essa pessoa. Se você estiver presente, você vai perceber o estado emocional dela. Na dúvida, você pode perguntar também, usar um artifício muito elaborado e que funciona muito bem, chamado pergunta. Como é que você está se sentindo ultimamente? O que essa tarefa, esse trabalho, esse projeto está significando para você? Você está animado, empolgado, você está preocupado? Quais são as suas preocupações? Como é que você está lidando com essas preocupações? Conversa, né? Conversa com a pessoa. Se interessar pela pessoa, a gente consegue descobrir um montão de coisa. Você também pode perceber indícios de estresse e ansiedade acompanhando a performance da pessoa em termos de indicadores, né? Ou em termos de comportamento. Então, se a pessoa está muito agressiva, opa, tem que acender um alerta. Essa pessoa não é assim. Se essa pessoa está demonstrando um comportamento agressivo, alguma coisa está errada. Inclusive, isso pode ser informado até por outras pessoas, né? Se o time é um time coeso, se tem a liberdade de comunicação ali, vai chegar para você. Olha, acho que o fulano está com algum problema, estou percebendo que ele está meio agressivo, ou está meio agressiva. Então você já fica de olho, já chama para uma conversa de feedback, um feedback de evolução contínua, que eu ensino no Líder no Comando. Para quê? Para desenvolver a pessoa e para entender quais são as dificuldades que a pessoa está passando ali. Por fim, é muito importante que você tenha ali uma comunicação muito aberta dentro da sua equipe, muito transparente. E que quando as pessoas estejam conversando com você, você esteja de fato presente e utilizando a comunicação multiconsciente. Ou seja, você esteja não só interpretando o significado que a pessoa está falando, mas também esteja percebendo as emoções da pessoa e avaliando a fisionomia ali e os elementos não verbais daquela comunicação. Quando você está presente, você consegue desenvolver essa habilidade da comunicação multiconsciente. Bom, uma vez que você então identificou o problema de ansiedade ou de estresse em uma pessoa ou em mais de uma pessoa dentro da sua equipe, como é que você faz? Bom, tratamento das causas, né? Primeiro, entender o que está ocasionando aquele estado emocional de ansiedade ou de estresse. E aí você pode fazer essa avaliação na conversa com a pessoa. Pode ser que seja alguma coisa do trabalho. E se é uma coisa do trabalho, talvez você seja, inclusive, a causa.
Ali vale um auto-feedback. Se a pessoa está naquele estado, talvez você, quando passou a tarefa, talvez você não tenha se comunicado claramente. Talvez você não esteja dando a orientação, o suporte, o apoio que aquela pessoa precisa. Talvez aquela pessoa esteja duvidando dela mesma, então você precisa entrar ali encorajando aquela pessoa, mostrando para ela como ela é capaz, provando para ela quanto ela é capaz. Como que eu vou provar que ela é capaz? Mostrando o que ela já fez no passado, conversando com ela sobre coisas que ela já realizou, para que ela perceba que ela já fez coisas como aquelas, ou mais difíceis até. Então você tem um papel ali de encorajar a pessoa. Se você é a causa, ou se o problema está dentro do ambiente de trabalho, você pode agir de maneira mais efetiva. Agora, pode ser que o problema seja fora do trabalho, né? Como eu falei, muitos jovens já chegam num estado pré-ansioso, né? Então tá prontinho para explodir, para ter uma crise de ansiedade. Às vezes, a pessoa precisa de uma solução fora. Às vezes, o problema não é a empresa propriamente dita, é uma situação que a pessoa está vivenciando, ou a pessoa já chega com essa propensão à ansiedade, ao estresse. E aí, nesse caso, o ideal é que a pessoa busque uma solução externa também. Então, basicamente, a regra é: se o problema está dentro da empresa, está no trabalho, bola contigo. Se o problema está fora, você pode orientar a pessoa para procurar ajuda fora. Uma outra coisa que pode contribuir também nessa recuperação da pessoa, vamos dizer assim, são programas que algumas empresas têm, né? Como eu disse, do mesmo jeito que as empresas promovem, muitas das vezes, a conscientização, ensinam práticas para a pessoa ali reduzir níveis de ansiedade e estresse, muitas das vezes as empresas têm esses programas, né? De apoio ali, de atendimento às pessoas. Então, às vezes, mesmo quando o problema é externo, a empresa tem ali uma oferta, tem empresas que têm convênio, inclusive, com psicólogos, psicólogos online. As coisas estão evoluindo, graças a Deus, né? No futuro, talvez seja uma coisa que toda empresa tem. Acho que talvez não seja uma escolha, acho que vão ter que ter. Mas o encaminhamento para a recuperação, se a empresa não possui esses programas, pode ser também externo, né? Orientar a pessoa a procurar ali uma ajuda, terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra. Não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas têm ali preconceitos, né, contra psiquiatras. Isso é uma coisa antiga. Talvez as pessoas mais velhas tenham mais esse preconceito. As pessoas mais jovens são mais mente aberta. Mas problema nenhum. Um médico, um profissional que entende do cérebro, do funcionamento do cérebro, que vai conseguir fazer avaliações, testes, exames que comprovam, às vezes, uma deficiência ou um excesso de algum neurotransmissor. E aí vai prescrever ali uma medicação, às vezes por um período curto de tempo, para estabilizar ali e vai encaminhar a pessoa para procurar ali um tratamento terapêutico para tentar identificar as causas para que aquilo não vire um ciclo sem fim. Então, é uma oportunidade também, muitas vezes as pessoas têm que ser encaminhadas e têm que buscar o tratamento fora da empresa, né? Você, como líder, não vai conseguir resolver tudo sempre. Agora, quanto mais conhecimento você tiver sobre os aspectos dos comportamentos humanos, mais capacitado você vai estar para lidar com esse tipo de situação. Você não precisa ser um psicólogo para ser um líder no comando, para ter o comando da situação. Você não precisa ser psicólogo, nem ter mestrados e doutorados em psicologia. Aliás, você não precisa ter pós-graduação nenhuma para se tornar um líder no comando. Um líder no comando é um líder que tem, dentre várias outras habilidades e competências, consegue se perceber, consegue fazer a sua própria gestão e consegue atuar na gestão das emoções, ajudando a sua equipe a sair de estados de falha e alcançar estados de excelência em termos de emoções. E aí, comportamentos, ações e resultados muito melhores. Mas uma coisa você precisa. Você não precisa ser psicólogo, mas você precisa se importar com as pessoas. Você precisa gostar de pessoas. Você precisa buscar se desenvolver a cada dia. E isso você precisa. Falando em desenvolvimento, eu disponibilizei um guia chamado Guia de Competências do Líder no Comando. Se você quer saber quais competências você deve desenvolver, se você quer crescer e se desenvolver como líder, como gestor, então esse guia, inclusive, ele aborda competências e habilidades de gestão e competências e habilidades de liderança. Eu deixei separadinho lá para você entender, porque são coisas diferentes. Você já deve ter me ouvido explicar, inclusive está lá no meu Instagram, no Instagram do Líder no Comando, é só você acessar lá no Instagram, Líder no Comando, @Líder no Comando, tem lá um post que eu falo a diferença entre gestão e liderança, são coisas diferentes.
Tem um vídeo no YouTube também, no YouTube do Líder no Comando também tem um vídeo onde eu falo a diferença entre gestão e liderança. Mas não importa, esse guia que eu estou falando aqui tem lá as competências que você pode desenvolver para evoluir na sua gestão, para evoluir na sua liderança. O link para você baixar está aqui na descrição deste episódio. Então aqui na descrição você pode clicar e baixar, né? Vai cair numa página, vai colocar seu e-mail. Para que eu vou colocar meu e-mail, Dalton? Para que você seja notificado toda vez que for sair um novo episódio do DaltonCast, toda vez que eu liberar um vídeo novo lá sobre liderança, sobre gestão, para que você tenha, assim, seja notificado dos conteúdos que vão sair. É para isso que você bota seu e-mail, para que eu possa te avisar sempre que tiver uma coisa nova, uma coisa bacana para você se desenvolver. É só para isso. Ah, não vai querer me vender nada? Pode, de vez em quando pode até acontecer. Mas eu prefiro que você se interesse por si mesmo e dê uma olhada lá na página e entre em contato comigo pelo Instagram e pergunte. Porque aí eu gosto de gente que gosta de se desenvolver, que quer crescer. Muito bem, nós vamos ficando por aqui então. Se você já entendeu agora, é colocar em prática prevenção, diagnóstico e correção de problemas relacionados à ansiedade ou estresse. Se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar para mim um e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Pode também me acionar lá nas redes sociais, no perfil Líder no Comando ou no perfil Dalton Ribeiro BR. Líder no Comando é o perfil novo, Dalton Ribeiro BR é o perfil antigo. Eu estou olhando todos os dois por enquanto. Pode me acionar lá no Instagram, me manda uma mensagem, ou no LinkedIn. Pode me procurar no LinkedIn também, Dalton Ribeiro. Você vai me encontrar lá no LinkedIn. Várias formas de falar comigo. Inclusive, eu vou deixar aqui também na descrição o acesso direto para o meu WhatsApp. Então, eu vou deixar aqui o meu Linktree, e aí clicando lá no Linktree, você tem lá o acesso para falar comigo diretamente no WhatsApp. Se você quiser tirar alguma dúvida, ou se você quiser contratar minhas palestras, meus treinamentos, se você quiser me contratar como mentor para te ajudar ali no one-on-one ali, nós dois para te ajudar a evoluir. E aí é mais rápido, é mais fácil e é mais divertido também. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Até a próxima.